Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhora vereadora. Muito boa noite ao público presente, à imprensa. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária de 2017. Antes de iniciar o expediente, convido para fazer parte da mesa os homenageados da noite, professor Jorge Sérgio Schwartz. Convido a fisioterapeuta Vânia Aparecida Cedem Rinovo. Convido o empresário Lodemir Canelo. O empresário Miguel Franzoi. Convido o empresário Alisson Omar Abbas. Convido o primeiro sargento Sandro Ludovic Moek. Vamos saudá-los com uma salva de palmas. Comunico que a homenagem será feita após o encerramento da sessão. Consulto ao senhor secretário se temos ata para discussão e votação na sessão de hoje. Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, em especial aos homenageados na noite de hoje, ao público presente, a imprensa e colaboradores da casa. Temos para apreciação das bancadas a 33ª sessão ordinária. Consulto as lideranças em plenário. Permanente de acordo, senhor presidente? Quero de acordo, senhor presidente. PSDB de acordo. Aprovado, portanto, a ata da 33ª sessão ordinária. Passamos ao expediente. Projetos do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 60 de 2017, com a seguinte emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a adentrar com equipamentos públicos e em propriedades particulares da maneira que se especifique das providências. Senhor presidente da Câmara, o nosso cordial cumprimento submetemos para conhecimento desta colenda da Câmara de Vereadores o termo de cessão de uso de veículo e o termo de cessão de equipamento de informática, celebrada em 20 de outubro de 2017 entre o Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte, Codeplan, e o município de Porto União, que possui por objeto a cessão do veículo Chevrolet QQ 1.0 LOKED1 notebook, respectivamente para utilização do município de Porto União, na forma estabelecida nos referidos termos. Mas, para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e demais membros desta Legislativa Municipal os protestos de apreço e distinta consideração. Assina prefeito Eliseu Niba.
Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Em atenção ao ofício 244, informando com relação às seguintes indicações. Indicação do doutor vereador Fernando Antônio Moreira será encaminhada ao Departamento Municipal de Trânsito em Butran para proceder à sinalização e à Secretaria Municipal de Transporte e Obras de Serviços Públicos para a execução do que se requer. Indicação do vereador Cristian Martins será encaminhada à Secretaria Municipal de Administração e Esporte para as providências. Com os cordiais cumprimentos em ofício 245 de 2017, com relação à indicação número 55 do vereador de São Luciano Calicov, informamos que será encaminhada à Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Públicos e ao Departamento Municipal de Urbanismo. Atenção ao ofício 248, com relação à solicitação do vereador Gildo Macelai, informamos que será encaminhada por estudo. Com relação ao ofício 250, solicitado pelo vereador Cristian Martins, informamos que será encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento para estudo e orçamento após a assinatura do convênio com o governo do Estado. Também, com relação ao ofício 251, do vereador Cristian Martins, informamos que será encaminhada a assessoria jurídica para estudo. Correspondências recebidas diversas. Conselho Municipal de Educação. Dado Senhor, vimos por meio desse cumprimentar cordialmente, apresentando ao Legislativo, ao Presidente do Conselho Municipal de Educação de Porto União, Andrei Aparecido de Brito Rocha, aproveitando para solicitar a apresentação dos vereadores responsáveis na Comissão de Educação da Câmara de Porto União de ofício, bem como nos informar os dias de reunião na Câmara com assuntos referentes à educação. Aguardamos respostas finais para o momento. Este Conselho expressa a vossa estima e consideração. Assina Andrei Aparecido de Brito Rocha, Presidente. Em hora de encaminhar, Vossa Senhoria, cópia do requerimento de número 526 de 2017, de autoria de toda a entidade. Aproveito o ensejo para apresentar nossos respeitos, consideração e apreço. Assina Gilmar do Presidente. Câmara de Vereadores de Canoinhas. Liberações, Ministério da Educação, no valor de R$ 16.176, R$ 6.984, R$ 4.774, R$ 552, R$ 2.208, R$ 1.104. Era o que tinha no expediente, senhor presidente. Concluído o expediente, em virtude de prestarmos homenagens às nossas autoridades presentes, empresários, vamos reduzir o grande expediente hoje em 7 minutos aos vereadores inscritos. Pela ordem, vereador Carlos Vanderlei Pinto. Senhor Presidente, tendo em vista, nós temos a homenagem hoje, eu quero abdicar da palavra, até porque as matérias que estou preparando tomarão mais tempo e eu agradeço o espaço que Vossa Excelência destinou, mas eu abdico da palavra. Concedo ao próximo orador, vereador Gildo Luiz Macelai. Senhor Presidente, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, aos homenageados. Senhor Presidente, o assunto que eu trataria hoje tomaria pelo menos 30 minutos. Então, abdico da palavra e passo para a próxima sessão, se o senhor assim entender. Próximo orador, pela ordem, diante dos vereadores que indicaram a palavra, próximo orador, vereador Sandro Luciano Kalikowski. Convido o vereador Nelor Grabowski que assuma a primeira secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente novamente, os amigos homenageados, nossa amiga, fisioterapeuta também. Meu assunto aqui nessa tribuna é breve, mas não poderia deixar de fazer um breve comentário com relação ao dia de hoje,
Chapecó, junto com o presidente da Casa, prefeito Eliseu e também secretário de Planejamento, assinando o convênio na ordem de R$800 mil. Convênio esse, senhor presidente, da nossa ida até Brasília, e para justificar a sociedade, que às vezes algumas críticas acontecem, e essas críticas não são construtivas, pelo contrário, são destrutivas, com relação às viagens de alguns vereadores, que vão atrás de recursos, e daí o presente para a Porto União, R$800 mil para pavimentação asfáltica. Emendas essas do deputado Mauro Mariani, também do deputado Marco Tebaldi e do senador Paulo Bauer. Então, esse é o trabalho dos vereadores, aqueles que têm condições de conhecimento e capacidade para sair daqui, para buscar recurso através das emendas. Isso tem que ser feito e a sociedade já está entendendo isso. E que bom que a casa hoje está cheia e tem pessoas cabeça pensante, formadores de opinião. Eu fico feliz de saber que nesses 17 anos que aqui estou, muito consegui de recursos, seja da esfera federal ou estadual, através dos nossos parlamentares. Porque nós não podemos, senhor presidente e senhores vereadores, chegar na época da eleição, ir de casa em casa, pedir voto para esses cidadãos que são de fora e depois simplesmente esquecer e só daqui 4 anos novamente. Não pode jamais. Nós temos que cobrar para que eles realmente ajudem Porto União. Obviamente que esses deputados não vão vir aqui oferecer para nós emendas, porque Santa Catarina tem 295 municípios. Vai ganhar quem tem articulação, quem tem capacidade e condição, e quem vai lá. Por isso nós vamos atrás e lá fomos. Também fizemos uma reunião com a Caixa Econômica com relação ao conjunto São Bernardo do Campo. Conjunto esse que está parado, um recurso de R$2.800.000, cerca disso, por conta de problemas documental e burocracia que o Brasil não falta. E eu acho que agora estamos chegando no final desse emblemático problema e aquela comunidade vai ter de vez o que merece, uma casa decente para que possa morar, botar os seus filhos, a sua família. Então esse convênio vem de muitos anos e sempre patinando. As empresas que ganhavam a licitação não cumpriam com o contrato, tinha que cancelar, e é só juridicamente, e na justiça é 1 ano, 2 anos. E ali foi juro sobre juro e acabou que o dinheiro virou em nada. Então, num grande acordo com o governo federal, com o nosso parlamentar, prefeito municipal, foi acertado que essas casas serão terminadas e com certeza logo essas famílias receberão. Basta, senhor presidente, senhor vereador, um pouquinho de boa vontade também da Caixa Econômica. Diga-se de passagem. Nós vemos que, às vezes, o trabalho de alguns funcionários são pagos para travar, não para destravar. É assim que o governo pensa, infelizmente. Porque cada vez que você vai lá, você leva 20 documentos, você manda antes do documento, está tudo certo. Quando chega lá, falta 2. Mas é assim mesmo, a burocracia no Brasil impera assim, temos que suportar isso. Infelizmente, as coisas são desse jeito. As emendas do deputado vêm, e nós temos que ir lá em Chapecó para assinar, sendo que nós poderíamos ficar aqui em Porto União e assinar ali na Caixa Econômica, mas não é assim que funciona, e nós temos que respeitar as regras como elas são. Mas fico feliz, senhor presidente, de saber que o nosso trabalho está sendo valorizado dentro do município pelos nossos parlamentares, aqueles que nós representamos na comunidade. Fico feliz também pela Caixa Econômica hoje ter dado essa notícia para nós. Espero que realmente esse problema do Conjunto São Bernardo seja resolvido de vez e aquele povo tenha uma casa para morar, porque hoje uma grande maioria tem um aluguel social, porque as casas foram desmanchadas e não foram feitas. Na época eu já dizia, desmancha 3, faz 3. Não me escutaram, desmancharam um monte e agora não fizeram esse monte. E o que acontece? As famílias estão fora das casas, esperando para voltar para o seu reduto, que é lá que eles gostam de morar, é lá que eles vivem. E é isso que nós temos que fazer. Ter o respeito pelo cidadão como representante do cidadão. Seria, senhor presidente, agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu abraço a todos. Próximo orador, fazer uso da palavra, vereador Cristian Martins. Boa
Boa noite, senhor presidente, nobre mesa diretora, vereadores, vereadora aqui presente, nossos homenageados, público presente, imprensa, em especial ao meu pai, que também está sempre aqui, me ajudando, me auxiliando e sempre me ensinando. Eu não posso deixar de fazer uso dessa tribuna, senhor presidente, em função de que já havia alertado o prefeito Anísio de Souza, falei ao prefeito Eliseu, com uma visão um pouco mais empreendedora, pensando lá na frente, que nós precisamos municipalizar a nossa legislação ambiental, o nosso licenciamento ambiental, principalmente também na parte florestal. Nós, quando saímos no eixo da BR-101, de Joinville até Florianópolis, nós vemos obras para todos os lados, terraplanagem, a coisa andando. Por quê? Porque todas aquelas prefeituras, de Joinville até Florianópolis, estão com o seu licenciamento ambiental descentralizado, com fundações de meio ambiente, com equipes na estrutura, licenciando e fazendo a coisa andar. Aqui nós ficamos amarrados na Fátima. A Fátima tem mais de 30 mil processos. Nós temos uma coordenadoria que atende 6 municípios, que não dá conta de atender nem Canoinhas, muito menos aqui em Porto União. Como nós temos um concurso público sendo refeito, porque foi cancelado o anterior, está mais do que na hora de colocar nos quadros desse concurso um engenheiro florestal, que falta um engenheiro sanitarista, o civil a prefeitura tem, o ambiental a prefeitura tem, para fazer a coisa andar e o município se credenciar no licenciamento ambiental nível 3. Tínhamos um convênio de gestão florestal com a Fátima, para agilizar a parte de averbação, da reserva legal, as partes na área urbana. Esse convênio venceu, não foi refeito no final do mandato do ex-prefeito Anísio. Isso foi andar para trás, no meu ponto de vista, porque não é possível sair daqui a Canoinhas para fazer um registro de uma averbação da reserva legal, que o município pode fazer e deve fazer. Então, fazer esse requerimento ao prefeito que estude essa possibilidade. Nós já nos colocamos à disposição, até pela experiência que temos junto ao órgão ambiental de Santa Catarina, para definitivamente pensar em criar uma fundação municipal que vai trazer lucros para o município, vai poder arrecadar, inclusive, e cobrando a metade das taxas que a Fátima cobra, vereador Fernando, que hoje são taxas muito altas, seu Abas, que está aqui, Canelo. Vocês sabem quanto custa uma lauda em uma indústria, sendo que pode ser feita aqui no município, desde que o município esteja credenciado e com uma equipe técnica mínima para fazer análise, para fazer vistoria e para emitir licença. E não vejo problema nenhum com questão jurídica, questão de competências, porque é legal. O que precisa ter é coragem de fazer. E eu tenho certeza que este é o perfil do prefeito, da sua equipe e dos 11 vereadores que estão aqui. E gostaria de dizer também, falei na semana passada sobre esse assunto, com relação à política nacional, que só nos envergonha, e que nós aqui temos que dar o nosso exemplo, e fiquei acompanhando essa votação do presidente Temer, que é do nosso partido, partido qual presido aqui no município, com a maior representatividade da bancada aqui nessa casa do PMDB, mas que nós não estamos querendo que a sujeira seja jogada para debaixo do tapete, de jeito nenhum. Embora o país esteja dando passos de crescimento econômico, não se justifica o que os deputados federais fizeram. E muito nos deixou contente a posição do deputado federal Mauro Mariani, que emitiu lá o seu voto conforme pensa o catarinense. É isso que tem que ser feito para começar a moralizar. Custe o que custar. Seja perseguido, seja tomado espaço, cargo, ninguém é eleito para ficar nomeando ninguém. Os espaços existem, tem que ser colocado em cada área, mas como barganha e como jogo para manipular um voto, não pode. Por isso que a política não vai para frente. Vendo deputado dançar samba em pleno plenário, deixando o Congresso mais podre do que já está. Mais podre do que já está. Então, eu fico feliz em representar o partido aqui no Estado. Eu estava convocado, na condição de delegado, à Convenção Nacional do PMDB, que acontece na próxima semana, onde vai mudar o nome, vai voltar a ser MDB, como era o MDB de guerra, o MDB do Ulisses,
Mas o que se adianta mudar um partido se as figuras continuam as mesmas lá em Brasília, apodrecendo cada vez mais a política? Tem que primeiro passar um rodo lá, para daí mudar o nome. Porque o eleitor não é bobo, e nem palhaço, e nem está mais querendo ver o que está acontecendo lá. Então, esse repúdio que o deputado federal Mauro Mariani fez na condição de presidente do partido no Estado é o nosso pensamento aqui, e é assim que tem que ser. Ou continuaremos nesse mar de lama da política nacional. Obrigado, senhor presidente. Gostaria que esse requerimento fosse colocado em discussão. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Cristian Martins. Está em votação. Vereadores e vereadora, concordo, permaneço com o seu encontro. Foi aprovado e será encaminhado pela Secretaria da Casa, vereador. Concluído o grande expediente, passamos à ordem do dia. Requerimento para discussão e votação única. Requerimento número 49, de 2017, que seja conduzido na forma regimental regime de audiência especial, projeto de lei número 55, de 2017, com a súmula, revoga a lei municipal número 3.811, de 5 de outubro de 2010, e da outras providências. Requerimento número 49, 2017, com a súmula mencionada pelo senhor primeiro secretário, está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereador, concordo, permaneçam com o seu encontro. Está aprovado. Passamos a discutir o projeto de lei. Tendo em vista ser aprovado o regimento de urgência, o projeto se encontra em discussão e votação única. Processo número 99, 2017, projeto de lei número 55, 2017. Revoga a lei municipal número 3.811, de 5 de outubro de 2010, e da outras providências. O mérito do projeto de lei mencionado pelo senhor primeiro secretário está em discussão final. Está em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em caminho ao senhor prefeito municipal para a devida sanção. Desculpe, vereador, com a palavra o vereador Gildo Macelai, antes da votação final. Não quero a palavra, senhor presidente, só quero me manifestar contrário. Continua em discussão. Está em votação. Vereadores e vereador concordam, permaneçam como se encontram, com o voto contrário do vereador Gildo Luiz Macelai. Está aprovado em caminho para o senhor prefeito municipal para a devida sanção. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, processo número 101, 2017, projeto de decreto legislativo número 23. Origem, mesa diretora, súmula, homologa o primeiro termo aditivo ao convênio número 008/2016 e primeiro aditivo ao convênio de cooperação financeira que entre si celebra o município de Porto União e o município de Irinópolis. Processo número 101, referente projeto de decreto legislativo número 23, com a súmula lida pelo senhor primeiro secretário. Está na Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, que exarou parecer favorável. Está em discussão o parecer. Está em votação. Vereadores e vereador, concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em caminho para a próxima sessão. Era o que tinha na ordem do dia, senhor presidente. Concluída a ordem do dia, o projeto de lei número 61, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adentrar com equipamentos públicos em propriedades particulares de maneira que especifique da outras providências, em caminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Da mesma forma, em caminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o termo de cessão de uso de veículo e termo de cessão de equipamento de informática. Nada mais a ser discutido na 34ª sessão ordinária de 2017,
Agradeço aos senhores vereadores, à senhora vereadora, pelas discussões que houveram e que não houveram, sentir que, a cada dia, esse parlamento está maduro, está preparado para discutir as matérias que aqui adentram, oriundo, tanto do Poder Executivo como do Legislativo. Desta forma, então, declaro encerrada a 34ª sessão ordinária. Suspendo a sessão por 5 minutos para iniciarmos a sessão solene de homenagens. Fim da ordem do dia. Essa presidência passa de imediato a proceder à entrega de moções e a medalha do contestado, instituído por este parlamento em homenagem ao centenário do município de Portunhão. As moções serão entregues às pessoas que, ao longo da sua trajetória, prestaram e prestam relevante serviço à nossa sociedade. Neste momento, faço a leitura do histórico do primeiro sargento da PM, Sandro Ludovico Moeck. Comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, natural de União da Vitória. Dos seus 44 anos de vida, 19 são dedicados ao seu trabalho na Polícia Militar, dos quais quase 3 anos na Polícia Militar Rodoviária. É graduado em Direito e Ciências Econômicas, com especialização em Administração e Desenvolvimento de Pessoas pela Universidade Federal do Paraná. Convido, neste momento, os vereadores Sandro Luciano Kalikowski e Gildo Luiz Marcelai para que façam a entrega das homenagens ao senhor Sandro Ludovico Moeck. Apareça na foto. Concedo, neste momento, a palavra ao primeiro sargento da PM, Sandro Ludovico Moeck. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Portunhão, vereador Luiz Alberto Pasqualin, em nome de quem eu cumprimento também os demais parlamentares desse município. Ilustríssimas senhoras e senhores, em especial a minha família, boa noite. Cumpre-me, pelo dever de justiça, usar desta tribuna, nesse momento, para externar minha gratidão e meus agradecimentos ao nobre presidente dessa importante Casa de Leis e ao senhor vereador Sandro Luciano Kalikowski pela solicitação de uma moção ao 4º Grupo de Polícia Militar Rodoviária. A atitude de reconhecer um ato de profunda demonstração de consideração e respeito com a nossa instituição, não pela vaidade do reconhecimento, mas pela afirmação coletiva de que nossas ações rodoviárias e o nosso trabalho em prol do Planalto Norte Catarinense, sobretudo aos munícipes de Portunhão e União da Vitória, que formam as Gêmeas de Iguaçu, tiveram aprovação e serviram de alguma forma para salvaguardar vidas e trazer melhorias aos usuários das rodovias sobre nossa circunscrição. Esse reconhecimento só vem brindar um ano tão importante, porque a Polícia Militar Rodoviária Catarinense
completou no dia 11 de agosto 40 anos de atividade no policiamento e trânsito rodoviário, nas estradas estaduais, sendo que o nosso posto é o quarto mais antigo do Estado, tendo como missão primordial a fiscalização de trânsito na rodovia SC 418, conhecida como Estrada Dona Francisca, principal corredor de exportação da região norte do Estado. Mas, infelizmente, nossa missão há fatos dolorosos, pois há 2 anos ocorreu a maior tragédia com mortes em trânsito rodoviário em Santa Catarina, e o quarto maior do Brasil, onde houve 51 mortes nessa tragédia. E essas pessoas eram residentes das Gêmeas do Iguaçu. Tempos após, novamente um acidente na SC 418 vitimou 2 importantes pessoas, sendo particularmente triste para mim, pois essas irmãs foram minhas professoras, a professora Ivete e a professora Ivone. Imbuído não só pelo dever de ofício, mas pelas vítimas desses 2 tristes acidentes serem meus conterrâneos, devo ter uma atenção especial, juntamente com os policiais do posto, em realizar com máxima eficiência a confecção dos boletins de acidentes de trânsito, para que os familiares das vítimas tivessem, ao menos dos nossos préstimos, um acalento de serem bem atendidos. A Polícia Militar Rodoviária busca cumprir sua missão, atuando para propiciar um trânsito em condições seguras, priorizando em suas ações a defesa da vida. Para isso, ao longo das rodovias estaduais, os policiais militares rodoviários estão postados para o auxílio, orientação, prestação de socorro e fiscalização, entre outras atividades de polícia de trânsito rodoviário, para oferecer segurança, comodidade e fluidez aos usuários das estradas catarinenses. Porém, o atual cenário brasileiro, com incertezas econômicas, com a crescente violência e a inversão de valores na sociedade, afeta, infelizmente, também o nosso Planalto Norte, seja pelo desemprego, falta de recursos para investimentos, ou até mesmo o usuário condutor de veículo que desrespeita as normas preceituadas no Código de Trânsito Brasileiro, com o sentimento de impunidade de seus atos ou atitudes de inconsequência relativa à sua responsabilidade, como exemplo, dirigir embriagado. Nesse ano já foram registrados 435 acidentes de trânsito, com 8 mortos e 232 feridos. Mas atento que tiver em nossa circunscrição mais acidentes, sendo que alguns foram registrados online, outros registrados posteriormente através de boletim de ocorrência e, por fim, alguns de pequena monta ou motivo desconhecido não foram nos informados, aumentando os números inicialmente informados. Para uma malha viária de 100 quilômetros, o número de acidentes registrados é expressivo, na média de quase 1,5 por dia, sendo que considera a maior porcentagem desses relativos à imprudência dos condutores. Senhoras e senhores, lhes pergunto, quem não presenciou uma imprudência no trânsito, seja o uso do telefone celular, ultrapassagem pela direita, forçar ultrapassagem em curvas, excesso de velocidade, entre tantas outras que flagramos diariamente? Quem dos presentes não ficou indignado de estar esperando parado em um congestionamento e um espertinho ultrapassou pela direita de forma mal educada e em desrespeito a todos os demais condutores, sendo que já ocorreu e ocorrerá novamente em nossas rodovias, principalmente agora final do ano em direção ao litoral catarinense, ou talvez daqui a uns dias por causa do feriado de finados. Meu sonho, e consequentemente do 4º grupo, o qual represento na forma de comandante, é de minimizar os acidentes e as mortes em nossa região, pois é lamentável ter que informar aos familiares que um ente querido morreu num acidente. Mas desde que assumi o posto em 2015, e com o apoio determinado e incondicional dos policiais rodoviários, já estamos há mais de 100 dias sem mortes na nossa circunscrição, um marco, pois a média era uma morte a cada 60 dias. Espero que com essas coisas simples, como câmera de vigilância em frente ao posto para monitorar os veículos que sobem e descem a Serra Dona Francisca,
um veículo aéreo não tripulado, conhecido como drone, para monitorar acidentes e o fluxo de veículos na rodovia, câmeras de fiscalização para as viaturas e armamento mais moderno, possamos transformar essa realidade. Mas, infelizmente, como disse anteriormente, devido a esse clima de instabilidade econômica, teremos que aguardar a estabilização econômica ou a privatização da rodovia através de pedágios ou a sociedade, através de parcerias, possa nos auxiliar a mudar essa realidade. Com relação ao efetivo, daqui a uns dias teremos a formação de uma escola de soldados de Santa Catarina. E torçam que venham policiais para somar, pois estamos trabalhando de forma limitada com número baixo de efetivo, sobrecarregando os mesmos. Porém, com muita dedicação, esses bravos policiais estão superando as adversidades com muita força de vontade, coragem, esforço e gentileza, demonstrando que a Polícia Militar Rodoviária é formada por verdadeiros guerreiros. Enfim, apesar desse infortúnio, estamos nos dedicando ao máximo para atender bem os usuários das nossas rodovias, não apenas pela missão constitucional, e sim porque queremos ser o diferencial para um trânsito mais seguro e eficiente. Em minhas palestras, destaco a seguinte frase: gentileza gera gentileza. As mudanças de comportamento são indispensáveis para a consecução de um trânsito mais seguro e humano. Por isso, pergunto, vamos mudar? Novamente, agradeço imensamente a moção que nos foi concedida por iniciativa dos nobres edis Luiz Alberto Pasqualin e Sandro Luciano Kalikowski, e faço esse agradecimento em nome de toda a minha equipe de policiais rodoviários, operacionais e administrativos, que diuturnamente se colocam à disposição de toda a sociedade e daqueles que recorrem ao nosso trabalho. Finalizando, agradeço a todas as autoridades e munícipes das Gêmeas do Iguaçu, em especial a minha família, amigos e principalmente a minha família militar rodoviária. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Vou fazer a leitura. Nesse momento, eu faço a leitura da moção, já dada ao senhor primeiro sargento. Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina. Moção de aplauso. O Poder Legislativo Municipal, tendo citação do nobre vereador Sandro Luciano Kalikowski, concede moção de aplauso ao primeiro sargento da PM, Sandro Ludovico Moeck, comandante do 4º Grupo da Polícia Militar Rodoviária, o qual não mediu esforços para ajudar a retirar corpos encontrados vivos no acidente que ocorreu na Serra Dona Francisca, em Joinville, Santa Catarina, e que vitimizou 51 pessoas de União da Vitória e Porto União. Cumprimentando e também como forma de reconhecimento e agradecimento por conta do bom empenho de suas funções e cumprimentando com sua profissão, bem como pelos relevantes serviços prestados que realizou e vem realizando com a sociedade. Sala de sessões, 28 de agosto de 2017, assina a presidente Luiz Alberto Pasqualin, primeiro secretário de São Luciano Kalikowski. Concedo agora a palavra ao proponente, vereador Sandro Luciano, e, ao mesmo tempo, convido o vereador Carlos que assuma a primeira secretaria. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu até me emociono com o colega Ixará Sandro nas suas palavras. Nós que acompanhamos com muita tristeza aquele fatídico dia, aquele acidente terrível que vitimou 51 pessoas aqui da nossa União da Vitória e Porto União, e sabemos da luta que foi para tentar salvar algumas que ainda estavam com vida e, graças a Deus, hoje também estão aqui conosco em Porto União da Vitória, aqueles que sobreviveram. A gente se emociona quando vê um relato de um profissional, e quando esse profissional é nosso filho, daqui da nossa terra. O Sandro trabalhou aqui, era o porta-voz da polícia, eu me lembro quando iniciei os meus trabalhos de vereador, ele iniciava os trabalhos dele como polícia militar. E galgou esses degraus com muita luta, com muito trabalho, mas, acima de tudo, com responsabilidade como profissional. E é isso que cada profissão tem que ter. O cidadão pode ser
aquele que vai varrer ou aquele que vai executar um documento. Ele tem que fazer isso com amor, com responsabilidade, com dedicação e determinação. Por isso eu fico feliz de ser um dos proponentes dessa matéria, dessa homenagem a você, e dizer que foi unanimidade, que todos os vereadores, sem nenhuma discussão, acataram essa solicitação, por saber da importância, e quero que o senhor leve isso não só para o senhor, mas para toda a sua equipe, que ficou a noite inteira e o dia inteiro lá no outro dia, trabalhando, a gente acompanhou, eu tive lá também presente, e vi que realmente a situação era muito difícil, e ainda por conta de ser à noite, e daí no outro dia liberações e tudo mais, realmente eu, para mim, não imaginava na minha vida que iria passar ver uma tragédia desse tamanho. E o senhor participou diretamente nela, sendo na retirada dos corpos ou no salvamento de vidas. E isso realmente, com certeza, vai marcar na sua profissão e por resto da sua vida. Mas leve isso também pelo lado bom, o lado do cidadão que prestou o seu serviço na hora. Porque às vezes a gente pensa, mas morreu muita gente, não deu para fazer nada. Deu sim, porque só o conforto da família, você às vezes tem que ficar lá 4, 5, 6 dias, como acontece em vários acidentes trágicos dessa natureza, e a família com 2 dias já estava com o seu ente querido aqui para poder velar decentemente. Então, eu parabenizo mais uma vez, Sandro, você, a sua corporação, leve esse abraço carinhoso. Eu também quero parabenizar, porque a Assembleia Legislativa, há poucos dias, também prestou essa homenagem ao senhor, e eu fico feliz por saber que nós temos em Santa Catarina, além de uma das melhores polícias do Brasil, e mais preparada, temos a mais humana, aquela que faz por amor. Então, parabéns e viva a nossa Polícia Militar. Obrigado. Gostaria também de registrar nesse momento a presença do nosso cidadão honorário de Porto União, Mohamed Abdul Abbas, juntamente com a sua esposa Ivone. Obrigado pela presença, acompanhando agora a nova geração, seu filho Alisson. Neste momento, faço a leitura do histórico do professor Jorge Sérgio Schwartz. Jorge Sérgio Schwartz nasceu em União da Vitória no dia 12 de outubro de 1947. Iniciou seus estudos no Colégio Estadual Túlio de França e também no Colégio São José, onde, em plena adolescência, já começou a praticar o basquetebol, se consagrando na sua nova função no Colégio Estadual Cide Gonzaga, onde lecionou por mais de 20 anos e onde se consagrou tetracampeão catarinense dos Jogos Escolares pelo colégio, se destacando como grande atleta colegial e também na seleção de Porto União, sendo no ano de 1966 considerado a revelação nos Jogos Abertos de Santa Catarina, na cidade de Lages. Defendeu como atleta a seleção de Joinville, onde se formou no curso de Educação Física e também a Sociedade Vasto Verde, de Blumenau. Daí para a carreira de técnico foi um pulo, sendo responsável por inúmeros títulos catarinenses e também paranaenses, revelando centenas de atletas, principalmente do sexo feminino, algumas até de nível da seleção brasileira, como Giselda Storck, Rosana Cláudia da Silva e Nayara Furlan Abbas. E pelo município de Porto União já conseguiu mais de 30 títulos de campeão em várias faixas etárias, sendo por isso convocado para dirigir várias vezes a seleção catarinense, sagrando-se vice-campeão do Brasil com as atletas da categoria juvenil, até 18 anos. O mesmo acontecendo com o Colégio Túlio de França, onde foi campeão estadual e também convocado para ser o técnico da seleção paranaense. Conseguiu outro vice-campeonato do Brasil na cidade de Curitiba.
e já teve o reconhecimento de sua brilhante atuação como técnico pela Federação Catarinense de Basquete, que ele outorgou o título de Comendador do Basquete do ano de 2015. Atualmente, continua como coordenador das modalidades masculino e feminino de Porto União, de maneira voluntária. Sem nada a receber pelo trabalho neste ano, sob sua orientação, o município foi campeão invicto da OLESC no basquete masculino e terceiro lugar no basquete feminino. Também, sob sua orientação, revelou grandes técnicos da modalidade, como os atuais professores de Educação Física e técnicos vencedores Cordovan Neto e Una Manfredini. No ano de 1980, na final dos Jogos Abertos na cidade de Jaraguá do Sul, conseguiu uma proeza inédita, vencendo a poderosa seleção de Blumenau com apenas 6 jogadores, sagrando-se vice-campeão dos Jogos Abertos daquele ano. Reconhecido por esta inédita vitória, o jornal A Notícia de Joinville lhe concedeu o troféu o jornaleiro como técnico revelação do ano. Neste momento, faço a leitura da moção. Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina. Moção de aplauso. O Poder Legislativo Municipal, atendendo solicitação do nobre vereador Neylor Graboski, concede moção de aplauso ao senhor Jorge Sérgio Schwartz, grande esportista, incentivador do esporte e como muito ajudou o desenvolvimento do basquete em nossa região, sem receber nada em troca pelo simples amor a essa modalidade esportiva, cumprimentando-o também como forma de reconhecimento e agradecimento pelo comprometimento com sua profissão, bem como pelos relevantes serviços prestados que realizou e vem realizando com a sociedade. As sessões de 17 de outubro de 2017, assina o presidente José Pérez Pasqualin e primeiro secretário Sandro Luciano Kalikowski. Convido, neste momento, os vereadores Neylor Grabowski e Paulo Kowalski para que façam a entrega da homenagem desta casa ao professor Jorge Sérgio Schwartz. Você vai entregar a medalha? A medalha ou coisa assim? Vem o Jorge. Jorge, no meio. Concedo a palavra ao professor Jorge Sérgio Schwartz. Modéstia às favas, disse o ministro Gilmar Mendes dias atrás, provando em as suas atitudes que o crime compensa. Bandido preso, ele solta, e quem não está preso, ele não manda prender. Isso é para impactar o início. Agora, da minha parte, que orgulho. Obrigado, Neylor. Há 53 anos atrás, talvez só a madrinha, Salime, ainda era adolescente, eu criei na Mar a CME de Porto União. Já na época, vereador Marcelai, eu com apenas 16 anos, fazia carreira, junto com o professor Hilário, vereador polaco do Bifão, para pedir 2 míseras bolas para o prefeito Vitinho. Vereador Paulo, e ele dava as 2 bolas. E lá eu fui saber que eram os vereadores, na época, que não aprovavam a criação da comissão. Fui num programa de rádio, vereador Hélio,
chamei os vereadores, na época, de quadrados. Era uma ofensa. Esses quadrados só sabem dar nome de rua. Vereador Fernando, né? Só tinha 2 partidos na época, Fernando, Christian, Arena e MDB. Mas havia lá um cara da oposição chamado Serafim Raul Caos. Quem que esse piá pançudo pensa, Pascoalinho, em chamar a gente de quadrado? Me chamou para a Câmara. Câmara era onde é hoje em dia, né, o gabinete do prefeito. Eu, com 16, 17 anos, naquelas férias, batata. O que eu vou fazer lá? Por que falou, então, quando fui pedir uns conselhos? E fui na reunião lá. Aí, meu Deus do céu, o Serafim levantou. O jovem, você sabe quem é Max Schwartz? Sei, é meu avô. Pois é, mas sabia que em Nova Vitória tem uma rua com o nome de Max Schwartz? Sabia. E eu tremendo, né? Não vai ter mais, porque os vereadores de Nova Vitória também são tudo quadrado. Deram o nome para o teu avô? Quem é você? E começou, rapaz. Na boa, né? Aí já entrou outro lá, o Mosquito, o Bubi Vine, meio massacrando, e eu ali, tolinho e novo, né? De repente, o presidente, Pascoalinho, era o professor Abílio Aires, lembra? Mais de 8 mandatos de vereador, 7 ou 8. Pare. Eu conheço o jovem, grande jogador, porque ele é meu atleta do CID, ele está mal informado. E eu estava. Não eram os vereadores quadrados, Salime, era o prefeito. O Vitinho, na época, imagina, 53 anos atrás, colocou o projeto do CME na gaveta. E aí eu fui obrigado a me desculpar, me desculpei. E o pessoal da Arena, do MDB, viemos tomar cerveja no antigo Lucas aqui. Eu, naquela época, ainda tomava gasosão de gengibre. Não tomava Cuba. Muito bem. Quando o Vitinho soube, através dos seus líderes, né, já criou CME, Pascoalinho. Engraçado. Mas criou. Então, há 53 anos, um piazão de 17 anos criou. E agora vai melhorar, sabe por quê? Por causa dessa Câmara nova aí. Mas como, Jorge? Dá uma olhada, que renovação que houve na Câmara. Olha, eles são os mesmos. Não sei. Porque, primeiro, o presidente do Legislativo foi meu atleta de basquete no CID. O polaco do Bifão, a irmã dele, Solange, foi da minha 3ª geração. O Neylor é basqueteiro. A Salime é madrinha de uma jogadora. O Batata e o Christian, se estão por aqui com tantos mandatos, alguma coisa fizeram. Não pode só dizer, não renova. Não é mesmo? Paulo Kowalski é um líder, quando eu tive o status de secretário no tempo do Ari, com a enchente de Iguaçu, cobrindo todo o campo dele, só ficava o campo fora, ele me pedia para sair seu jogo. Fizemos lá no Pintado. É um líder. Fernando e Hélio, vocês representam a renovação que teve aqui, não que os outros não sejam. Então, agora, vamos cobrar do Executivo a tal de Bolsa Atleta. É uma vergonha. Ele, no Executivo, mandar, porque já vai chegar a ele, se não chegou, esse projeto. Só para você dar uma ideia, o que é ter uma noção de 100, 150 reais. Há 5 anos atrás, chegou uma menina para mim, bem emocionada. Professor, estou muito feliz hoje. Cheguei para minha mãe, falei, mãe, paguei o gás e a luz. 100 reais. Então, eu... É com humildade e orgulho que recebo esse reconhecimento. E vamos todos, com essa Câmara, assim, nova, e com pessoas experientes, levar esse projeto adiante. Eu estou muito agradecido a todos, né? E o esporte ainda é a melhor maneira de se educar integralmente um jovem.
Obrigado. Muito bem. Convido o vereador Neylor Grabowski que faça uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, em especial os homenageados dessa noite, meu amigo Alisson, Canelo, Vânia, seu Jorge, soldado Sandro, e também aos meus colegas, amigos presentes hoje nessa sessão, que muito ilumina nossa sessão, porque é triste ver essa casa vazia, e quando tem essas sessões a gente fica acalorado, feliz. Meu amigo Luizinho, Franzói, Nayara, meu companheiro de serviço, Capistrano, entre outros, e em especial para todos os meus amigos basqueteiros que se encontram hoje aqui. A Nayara já teve uma dupla homenagem, né, Nayara, com o Alisson aí, e com o nosso basquete em relevância, né? Mas o que falar de Jorge Schwartz em tão pouco tempo, hein, Jorge? Se há 53 anos você já incomoda. Mas é um cidadão que eu conheci, tive o raro prazer e felicidade de conhecer quando era bem pequenininho, digamos assim, antes dos 10 anos de idade. Me criei e vivi, gosto demais do ginásio Lauro Miller Soares, onde é próximo da minha casa, e desde pequenininho eu vi aquele cidadão bravo, briguento, reinento, que xingava um pouco, né? Só um pouquinho, né? Mas que por dentro, se enganam, quem o julga assim, é um baita de um pai, um baita de um amigo, um baita de um protetor, e que sempre tratou suas atletas com rigorosidade, mas com muito carinho, né? Ao ponto de, se ganhasse, tinha sorvete, senão não tinha só água, né? Mas sempre foi um paizão, para todos. Isso não preciso dizer, Jorge, que é só olhar o teu currículo ali, dado tantos títulos, né, tantos méritos e vitórias, que levam o nome de Porto União não só para todos os cantos de Santa Catarina, mas como do Brasil. Não se falou aqui, mas o professor Jorge Schwartz teve em um episódio em que ele se tornou campeão catarinense num dia, e de 2, 3 dias depois, não, Jorge, campeão paranaense. Em 5 ou 6, colocou dentro de uma Kombi, saiu de uns jogos e foi campeão no outro estado. Sabe, façanhas essas que são, eu acho que, só dignas de Jorge Schwartz mesmo. E deixo aqui minha saudação, minha homenagem também aos seus filhos, o Max, que está aí, o Jorginho, que é meu parceiro, meu colega de arbitragem nesse Brasil aí, que eu não sei se voltou de viagem ainda, estava no Rio de Janeiro apitando os Jogos Brasileiros lá. E outra coisa, Jorge, quando se pensamos em essa moção honrosa a você, por tudo que você fez ao basquete, e eu sempre pensei que toda ideia se faz assim, alguém tem que comprar, incorporar e pôr na cabeça o que você quer fazer. Aí depois, nesse caminho, nessa jornada, você adquire seguidores que compram a ideia com você e vão mantendo. Nessa tua jornada, muitos já mudaram, muitos já compraram, foram com você e já dispersaram, mas você nunca desistiu. O basquete de Porto União hoje é representado, tem um respeito muito grande dentro do estado de Santa Catarina, do Paraná também, pela pessoa do professor Jorge e por todos os títulos conquistados. Esse mês, então, a gente teve a grata satisfação, que é o trabalho de muitos anos, de 6, 7 anos, de ser campeão das Olimpíadas Escolares de Santa Catarina, que dá vaga para os Jogos do ano que vem, que selecionou 10 crianças nossas para as seleções catarinenses que embarcam amanhã. Isso, Atina? Cadê a Atina? Tá aí, amanhã. Tá? 10 crianças que vão incorporar a seleção catarinense de basquetebol nos Jogos Sul-Brasileiros de Seleções na cidade de Terra Rica, no Paraná.
e que causa muito orgulho para a gente. Hoje em dia já é muito difícil você tirar uma criancinha do videogame, da televisão, do celular. E quando você consegue isso, né? Outra, agradecendo principalmente a paciência e a dedicação dos pais. Esse time que é encabeçado, incorporado aí pelo Jorge Schwartz, quando vão jogar, vocês precisam ver o alvoroço. Nem as crianças ficam tão faceiras como é os pais na viagem. Vai jogar em Joinville, tá lá, né, Nayara? Tá lá a Nayara, tá lá o Ivan, tá lá o Mário da imobiliária, estão tudo lá fazendo festa, porque eles incentivam essas crianças. E a educação dentro do esporte é mais saudável. É mais saudável, é bacana. Então, professor, essa homenagem aqui é justa para o senhor, mas, antes de tudo, é para o basquete de Portunhão, né? É pelas conquistas de todos, das crianças, dos pais, dos apoiadores, dos incentivadores. E quero deixar aqui também a minha homenagem, que o professor Jorge já falou, mas justa, à madrinha Salime Fará, que há muitos e muitos anos é incentivadora, é madrinha, e, como o Jorge até se emocionou aqui, às vezes uns R$100, uns 150, faz muita diferença para uma criança dessa, tá? Que ainda tem que estudar, com muitas dificuldades, às vezes, de locomoção para a escola. Treinar, às vezes, não é fácil. Às vezes não tem um ginásio aqui, às vezes tem competição, tem que estudar para a prova, né? É pai cobrando, então o incentivo é muito. Quizás que tivessem mais madrinhas como a senhora, doutora Salime. A gente sabe o esforço do professor Jorge Schwartz, às vezes, de ir em casa, em padrinho, esmolar aqueles R$100 para dar para essa criança, para que ela não abandone o esporte, continue no esporte e tenha um sucesso, pelo menos, com a formação esportiva na sua vida. Era isso, senhor presidente, e muito obrigado. Muito bem. Neste momento, faço a leitura do histórico da fisioterapeuta Vânia Aparecida Sebem Rinon. Nascida em 27 de fevereiro de 1962, na cidade de filha de Cândido Sebem e Mercedes Sebem, casada com Dietemar Rinoff, com quem teve 2 filhos, Mateus e Heloísa. Cursou ensino médio no Colégio Estadual Coronel Cid Gonzaga, em Portunhão, entre os anos de 1976 e 78. No ano de 1982, iniciou o curso de bacharel em fisioterapia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na cidade de Curitiba. Cursou pós-graduação com especialização em saúde pública na Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Nesse momento, faço a leitura da moção. Câmara Municipal de Portunhão, Estado de Santa Catarina. Moção honrosa. O Poder Legislativo Municipal, atendendo a solicitação do nobre vereador Carlos Rodelei Pinto, concede moção honrosa à senhora Vânia Aparecida Sebem Rinon, fisioterapeuta em nossa cidade. Uma das mais antigas e reconhecida profissional do nosso município e região. Com mais de 30 anos de profissão, por isso tudo e por sempre prestar o seu trabalho com excelência, compromisso, dedicação e amor, é que merece o reconhecimento desse legislativo como forma de agradecimento e incentivo por ajudar a reabilitar tantos munícipes, como pelos relevantes serviços prestados que realizou e vem realizando para com a sociedade. Sala de sessões, 10 de outubro, assina presidente Luiz Alberto Pasqualin, primeiro secretário São Luciano Kalikowski. Convido o vereador Carlos Roderley Pinto e a vereadora Salime Fará e a delegada regional de fisioterapia do Estado de Santa Catarina, senhora Mariane Schorkaeser, para que façam a entrega das homenagens desta casa para a fisioterapeuta Vânia Aparecida Sebem Rinon. Salime. Salime. Cadê? Fica no meio aqui, aqui no meio, Põe ela no meio. Tá. Sandro, põe ela no meio. Isso.
Então, nesse momento, concedo a palavra à fisioterapeuta Vânia Aparecida Sebem Renovo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras, senhores, colegas fisioterapeutas aqui presentes, a minha família. A fisioterapia entrou na minha vida em 82, após eu decidir que faria vestibular para a Faculdade de Fisioterapia na Universidade Católica do Paraná. Era uma profissão bastante nova no Brasil, poucos conheciam, e o curso não era, nem era reconhecido ainda. Então, começamos, durante o tempo de faculdade, a trabalhar para que esse curso fosse reconhecido. Me formei em 86, em janeiro de 86, e passei a trabalhar no Hospital de Caridade São Brás em janeiro de 1989. Foram muitos anos de luta. As colegas que estão aqui presentes sabem que nós continuamos lutando para ter a nossa profissão reconhecida. Foram 28 anos de muito trabalho no São Brás. Poucas pessoas reconhecem o nosso trabalho. O paciente mesmo que é reabilitado acaba, depois do tratamento, percebendo o quanto a profissão é importante. Algumas pessoas, ainda hoje, inclusive alguns médicos dentro do hospital, ainda hoje chegam para nós e perguntam: mas a fisio trata isto? Sim, a fisio trata muitas coisas que muitas pessoas ainda não sabem. Não tenho conhecimento disso. Os conselhos regionais e federal trabalham ainda por melhores honorários. Pasmem vocês que o Hospital São Brás tem 80%, 90% de paciente em SUS e nós ganhamos R$ 6 por sessão de fisioterapia. R$ 6 por sessão de fisioterapia. Não vou nem tocar no nome do Congresso Brasileiro, Senado Brasileiro, Supremo Brasileiro. Não precisa. A fisioterapia é uma bela profissão, belíssima profissão. E o melhor reconhecimento é o reconhecimento do nosso paciente. Eu me emociono sempre quando alguém chega e me diz: você me ensinou a andar. Você me tirou a dor, você me orientou corretamente. Eu me sinto bastante realizada como profissional, estou bastante emocionada. Agradeço muito essa honraria, essa emoção. Ofereço aos meus familiares, que sempre estiveram ao meu lado, e ofereço às colegas fisioterapeutas que estão aqui e peço que não desistam da luta. Muito obrigada. São tantas as emoções, né? É por isso que essas pessoas são reconhecidas. Eu convido para fazer uso da palavra a delegada regional de fisioterapia do Estado de Santa Catarina, senhora Mariane Schorcaeser. Boa noite a todos. Eu agradeço esse momento aberto à minha pessoa. O que eu vim fazer hoje, na verdade, é ler um texto breve, pequeno, um poema sobre o que é o fisioterapeuta, embora eu fique um pouco emocionada pelas palavras da minha colega Vânia.
O fisioterapeuta. A interpretação do andar do mundo em uma visão que estudou para cuidar com carinho do toque. O fisioterapeuta é movimento. Enquanto aprendia detalhes das engrenagens do corpo humano, o fisioterapeuta vivenciou na prática histórias de vidas. Tirou lições inesquecíveis de cada uma delas. Motivar, compreender, ser paciente com o nosso paciente. O fisioterapeuta recuperou quem na dor sentiu-se lesionado, tratando com afeto e massageando a alma com confiança. Quando a idade chega cheia de peso e de problemas, o fisioterapeuta torna, através do seu toque, a vida mais leve e solta. Depois do trauma, depois do choque, quando o coração canta baixinho, ele sempre diz que não devemos parar, que seguir em frente é a melhor forma de encarar os desafios da vida. E chegando em casa, respirando fundo e agradecendo a missão cumprida. O fisioterapeuta é ele que fica feliz por mais uma etapa vencida, terminando o seu dia com a infinita certeza de que vale a pena ser o guardião do movimento do mundo. Edgar Ebi Hansen, muito obrigada. Convido o vereador Carlos Roderley Pinto para fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero fazer um cumprimento todo especial aos componentes da mesa diretora, os senhores vereadores e a vereadora. Em especial, hoje, aos nossos homenageados aqui nesse poder, que de tão desgastado nacionalmente, poder legislativo, eu sempre coloco e tenho a maior honra de colocar, e todas as oportunidades que eu tenho, em dizer, senhor presidente, de que no ano que se passou, teve um reconhecimento de que Porto União está entre os 10 poderes legislativos do Estado de Santa Catarina, mais enxutos do nosso Estado. Nós estamos vendo hoje a emoção de cada classe, de cada segmento da sociedade, de cada representação, de cada grupo, de que muitas vezes mostram o seu trabalho, muitas vezes reconhecidos ou não. E não é diferente de dizer de que cada um, enquanto nós estamos vereadores, como a doutora Salime está vereadora, que nós fazemos a nossa parte para com o munícipe aqui do nosso município. Em dizer do reconhecimento de quantas vezes, seja na hora do seu café, na hora do seu almoço, da sua janta, muitas vezes de madrugada, que muitas vezes, doutora Salime, batem à porta de um vereador, porque muitas das pessoas, ou por onde eles passaram, não tiveram um entendimento, ou tiveram a dedicação, talvez, de que muitas vezes um vereador tem. Quero fazer aqui das palavras do vereador, do professor Jorge Schwartz, que muitas vezes é na pressão, ou muitas vezes é quando a gente adentra em uma reunião, e de que muitas vezes a gente tem que nos impor para ser reconhecido. E ali pega-se, muitos dizem a questão da personalidade da pessoa, muitas vezes alguém com cautela, muitas vezes, mas cada um tem o seu temperamento. Mas eu quero dizer aqui, o importante desse centenário de Porto União,
as pessoas que estão aqui presentes no plenário, o reconhecimento de cada um dos senhores e das senhoras homenageadas por esse poder. Muitas vezes se pensam que os reconhecimentos são só conduzidos politicamente. Mas eu quero dizer e fazer aqui a minha homenagem à Vânia Aparecida Sebem Renault. E, Vânia, quero deixar bem a todos o reconhecimento, através dos seus colegas, através da Mariane, através dos seus colegas, que isso foi colocado e foi imparcialmente homenageado e decidido por eles, essa homenagem que está acontecendo hoje. Porque eu tenho a grata satisfação e o prazer de conhecê-la pessoalmente na noite de hoje. Então, dizer de que o Poder Legislativo de Porto União, a exemplo de cada um, nós estamos no centenário de Porto União fazendo o reconhecimento realmente para as pessoas que merecem, pela sua condução profissional e condução de vida, ser homenageado. O meu muito obrigado pela oportunidade que nos deram de nós podermos estar aqui estendendo a mão e deixando esse reconhecimento público pelo Poder Legislativo do município de Porto União. Muito obrigado. Muito bem. Eu gostaria de convidar o proponente da matéria, o vereador Carlos, para que faça a entrega de um buquê de flores à Mariane, em comemoração ao Dia do Fisioterapeuta. Olha a foto. Olha a foto. Neste momento, faço a leitura do histórico do empresário Lodomir Canelo. RCM Cabos Elétricos iniciou suas atividades no dia 5 de abril de 2010, com a área construída de 5.800 metros quadrados, gerando 45 empregos diretos. A RSM Cabos Elétricos dispõe de um parque fabril onde utiliza máquinas de última geração e materiais primas mais conceituados do mercado, proporcionando mais tecnologia e performance em seus produtos. Esta vocação fica evidente no primeiro contato com o produto, podendo, assim, ter a certeza de oferecer um produto em total satisfação com o tempo em que vivemos, onde se preza por economia e respeito ao meio ambiente. Está instalado no distrito da área industrial sob a direção dos sócios Mário e Marcelo Franzoi e Rubens Nepp e Lodomir Canelo. O grupo, sob a direção de Lodomir Canelo, em parceria do empresário Gerson Seger, está implantando nova planta industrial no ramo de portas e janelas de PVC, com uma área construída de 7.500 metros quadrados no distrito industrial, com a previsão de iniciar as atividades em 2018, gerando aproximadamente 50 empregos. Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, moção honrosa. O Poder Legislativo Municipal, atendendo a solicitação dos nobres vereadores da mesa diretora Luiz Alberto Pasqualin, Cristian Martins, Sandro Luciano Kalikowski e Neylor Graboski, concede moção honrosa ao empresário senhor Lodomir Canelo, em reconhecimento público por todas as suas iniciativas empresariais, as quais geram emprego, economia e ajudam a nossa cidade a prosperar para o bem da comunidade portuniense. Cumprimentando-o também como forma de reconhecimento e agradecimento pelo comprometimento, bem como pelos relevantes serviços prestados que realizou e vem realizando
para com a sociedade. Sala de sessões, 24 de outubro, vereador presidente Pasqualin, primeiro secretário Sanuceno Galikowski. Convido para fazer a entrega o vereador Cristian Agenor Martins e o presidente da Casa, Luiz Alberto Pasqualin. Concedo a palavra ao empresário Lodemir Canelo. Boa noite, senhor presidente. Estendo meus cumprimentos aos demais vereadores e a todos aqui que fazem presença nesse momento. Sargento Sandro, professor Jorge, senhora Vânia, meus dois colegas industriais, o Alisson e o seu Miguel Franzoi. Ser empreendedor é lidar com dificuldades todo dia. Porém, nós temos um perfil que nós sempre tentamos superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, com o objetivo de fazer com que o nosso empreendimento cresça. É essa a visão do empreendedor, independente do segmento. E toda a sociedade ela só é forte quando nós temos esses perfis de empreendedores. Senhor presidente Pasqualin, obrigado por essa homenagem. Eu estou muito grato disso. Cristian, você que tem dado um apoio, uma força para mim. Eu acho que é dessa forma que o Poder Legislativo ele pode ajudar a sociedade na parte de indústrias. É apoiando as nossas indústrias do local, é que faz uma sociedade ficar forte e é onde vocês têm respaldo. É isso que eu queria deixar para vocês. O meu muito obrigado por essa homenagem. Boa noite. Convido o vereador Fernando Moreira que assuma a vice-presidência, enquanto o vereador Cristian Martins faz o seu pronunciamento. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vereadores. Quero fazer um cumprimento especial também aqui ao meu amigo Dietmar Rinal, qual tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos. No período que eu tinha 16 anos de idade, lá na Caixa Econômica Federal, foi o meu primeiro carimbo na minha carteira de trabalho. Em um país que concentra mais de 66% de tudo que se arrecada nos estados e no município. País este em que o cidadão precisa trabalhar 6 meses do ano para pagar os impostos. Em que o seu presidente da República é o líder mais repudiado do mundo. País em que a burocracia para abrir uma empresa é a maior de todas. Empreender, manter uma indústria com as portas abertas, é quase que um milagre. Tive a oportunidade de estar na área industrial, atuando por 1 ano e 3 meses, época em que fui secretário da indústria, acompanhando o dia a dia de cada empresário, ajudando naquilo que era possível por parte do município, mas sempre com vontade e sempre com a cabeça erguida. E nós, Canelo, tanto eu quanto o presidente e todos os vereadores, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos que a nossa obrigação. É o que diz o artigo 12º, letra F, da nossa lei orgânica do município. É obrigação do vereador apoiar e incentivar a indústria. Então, seu Abas, quando o senhor precisa ir a Florianópolis 5 horas da manhã para participar de uma audiência com o presidente da Fátima e precisa de um vereador do lado, aqui tem 11
para lhe acompanhar, como já fiz, e voltar no mesmo dia, porque no outro dia o senhor tem que estar lá às 6 horas da manhã, na sua indústria, para coordenar o trabalho novamente. É isso que nós precisamos fazer. E no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de instabilidade, no momento em que nós não sabemos o que vai acontecer na política nacional, embora a economia tenha dado um sinal de reação, mas nós vamos passar por um período eleitoral do ano que vem, e nós não sabemos o que vai acontecer nas urnas e nem quem vai comandar esse país, porque o eleitor já não quer ir, e aqueles que irão, pela obrigação, aqueles que vão se abster, mas o voto será de repúdio. E nós não sabemos quem vai vir governar o nosso país. E abrir uma empresa de quase 7 mil metros quadrados, Canelo, que vai ser um ícone naquela região da área industrial que nós estivemos hoje lá acompanhando a tubulação e que precisa da pavimentação. É ter coragem, é ter espírito de empreendedor. Leve ao Gerson, ao Marinho, a família Franzói, que tem a sociedade lá na RCM, está aqui o seu Miguel, a nossa gratidão. Cada emprego que vocês gerarem a partir do ano que vem nessa empresa é motivo de alegria para nós aqui nessa Câmara e principalmente para aqueles que serão empregados. Muito obrigado e continuem empreendendo no nosso município. Parabéns, Canelo. Neste momento, faço a leitura do histórico do empresário Miguel Franzói. Empresário no ramo madeireiro natural do Rio do Sul, Santa Catarina, nasceu no dia 27 de janeiro de 1942. Foi para São Paulo com 18 anos, juntamente com seu pai e 8 irmãos. Iniciou suas atividades com seu irmão em Porto Vitória no ano de 1978. Nos anos 90, mudou de serraria para compensados e incentivou os 4 sobrinhos e o filho a empreenderem em nosso município. Acreditou e investiu no município de Porto União, trazendo sua família, carinhosamente chamados de Paulista, os quais ajudaram a transformar o Distrito Industrial de Porto União com a instalação de empresas no ramo de compensados, postos de combustíveis e também no comércio de Porto União. Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, moção honrosa. O Poder Legislativo Municipal, atendendo a situação dos nobres vereadores da mesa diretora, Luiz Alberto Pasqualin, Cristian Martins, Sandro Kalikowski e Neylor Graboski, concede moção honrosa ao empresário senhor Miguel Franzói, em reconhecimento público por todas as suas iniciativas empresariais, as quais geram emprego, economia e ajudaram a nossa cidade a prosperar para o bem da comunidade portonense. Cumprimentando e também como forma de reconhecimento e agradecimento pelo comprometimento, bem como pelos relevantes serviços prestados que vem realizando para com a sociedade. Sala de sessões, assina o presidente Luiz Alberto Pasqualin, primeiro secretário Sandro Kalikowski. Convido os vereadores Sandro Luciano Kalikowski e Fernando Moreira para que façam a entrega à homenagem ao empresário Miguel Franzói. Concedo a palavra ao empresário Miguel Franzói. Bem, eu só quero agradecer a todos os vereadores aqui presentes, a senhora vereadora, o senhor presidente, em particular o meu amigo Sandro, o Cristian, que sempre me incentivou a montar o posto de gasolina, você foi o responsável. Então, quero agradecer a todos, muito obrigado, me sinto muito honrado pela medalha que vocês estão me concedendo. Muito obrigado.
Concedo a palavra, representando todos os membros da mesa, ao vereador Sandro Luciano. Convido o vereador Carlos que assuma a primeira secretaria. Quero, primeiramente, dizer aos 6 homenageados, Canelo, Alisson, Sandro, Jorge, o senhor Miguel e a Vânia. Vocês são os privilegiados dos 30 e quase 37 mil habitantes de nossa cidade. Os senhores e as senhoras são os homenageados no centenário de Porto União. Isso realmente é uma lembrança para guardar para os netos e para a eternidade. Porque muitos poderiam ser homenageados aqui, muitos mereciam. E os senhores e a senhora foram escolhidos. Quero falar um pouco do amigo Miguel. Eu conheci o senhor Miguel em 1983, 84, quando eu trabalhava de pintor. Daí, em 90, fui pintar também a casa do filho dele. Está aqui o Luizinho, meu amigo, meu irmão de todas as horas, parceiro, filho dele. E eu escutei um telefonema do Luizinho falando com São Paulo, que eu ia brigando com o pai dele, que o pai dele não queria que os sobrinhos ficassem na Vitória, mas já tinha terreno, e briga feia. Eu me meti na conversa, piá pançudo, 20 e poucos anos, mas eu vou ver o que está acontecendo. Aí ele disse, não, sobrinho, ou vocês vêm para Porto União ou ficam em São Paulo. Então, este é o espírito do São Miguel. O Marinho, a Grazi, eles já tinham terreno em Nova Vitória. Já tinham, estava pronto, era só vir ali e se instalar. Pois ele convenceu de desistir dos terrenos lá, para eles irem para Porto União, pelo amor que ele já tinha pelo município naquela época. Então, isso para nós, São Miguel, só isso basta para essa homenagem que nós fazemos nessa noite para o senhor. Porque nós temos que valorizar realmente as pessoas que brigam pela nossa terra e pela nossa gente. E o senhor, como todos que aqui estão, foram os guerreiros. O que é um município sem um empresário? Às vezes, eu digo, nas minhas falas, nesse estado afora onde eu ando, que, às vezes, o político, no grande escalão, na maioria, o executivo, ele trata o empresário como se fosse um bandido, porque qualquer coisa é culpa do empresário. Mas quando tem qualquer problema, aumenta o imposto. O empresário é que pague. Qualquer vai lá, pede um brinde para o empresário. A sociedade pede. Qualquer problema social, os empresários ajudam a resolver. Então, nós temos que ter esta outra visão do empresário, e é o que nós temos aqui nesta casa. Por isso, junto com a mesa, tivemos essa ideia de homenagear esses empresários e mais alguns que ainda virão, que não puderam vir hoje, porque para nós é um orgulho saber que a nossa área industrial de Porto União é uma das melhores do Estado. Poucas áreas industriais você tem com asfalto como a nossa tem e que vai ter agora mais algumas ruas que já serão asfaltadas. A nossa luta vem de muitos anos lá de trás para que cada vez mais Porto União gere emprego. Mas como que nós vamos gerar emprego se nós temos uma Fátima que é uma desgraça que trava tudo? Você vai lá, não dá, não dá, não dá. Quem conhece Santa Catarina, como eu conheço os 295 municípios, se você descer, Cristian Martins, o senhor que falou das licenças dentro do município. Quem descer, Serra Baixa, lá pode tudo, até dá a impressão que é um outro país. Eu passei lá semana passada, estavam desmontando um morro. Se o senhor tirar um caminhão de terra ali de perto da beira, o senhor vai preso. Pode ter certeza. Aqui não pode. Lá pode tudo. Mas por que pode? Tem que ter algum diferencial. Será que nós somos os patinhos feios e eles são os bonitos? Pois é o mesmo Estado, é a mesma legislação. Qual é a diferença, São Miguel? Eu acho que a diferença está nessa questão do licenciamento municipalizado. Acho eu que seja isso. Não vejo outra maneira. Mas eu aqui, Cristian, o senhor está no 2º mandato, eu estou no 5º. Eu venho já aqui há 18, 19 anos brigando com todos os prefeitos, seja do meu lado, seja contra, para que faça de uma vez. Isso só dá lucro para o município. Mas eu tenho medo que daí, se eu não tenho conhecimento, eu posso responder alguma coisa. Vai responder o gestor do secretariado. Ele tem que ter
o conhecimento e a condição para fazer essas licenças. Por isso existe um prefeito com várias secretarias. Cada secretário tem a sua pasta. O prefeito não é obrigado e nem precisa saber de tudo. Mas o secretário que lá está, esse é obrigado a saber. Por isso nós temos realmente que fazer um trabalho em conjunto com os 11 vereadores, tentar convencer agora o prefeito Eliseu, que é um prefeito dinâmico, que pensa para frente, é um prefeito diferenciado em Santa Catarina hoje. Quem sabe nós convença ele, de nós municipalizar a questão do licenciamento. Não digo as coisas mais difíceis, tem coisas que é muito complicada, que gera muitos problemas, esses maiores tudo bem, mas o do dia a dia, ninguém mais aguenta. Você vai lá em Canoinhas, e olha que nós temos uma gerente hoje em Canoinhas, diga-se de passagem, competentíssima, comprometida com o trabalho, porque tivemos piores. Passou um lá 2 anos, um cidadão de Canoinhas, e falou assim para mim: eu tenho orgulho, eu não tive nenhum processo na justiça, mas não assinou nada também. Então, para que pegar um cargo desse, que é tão importante para os nossos empresários? Pois, se o senhor saber, tem licença que custa 50, 60 mil uma lau. Tem licença que custa isso, até mais. Será que o município vai ter prejuízo com isso, seu Miguel? O senhor que é um empreendedor nato? Obviamente que não, nós vamos ter lucro, porque o dinheiro vai ficar aqui, assim vai tudo para Florianópolis. É só vocês verem os carros que tem a Polícia Ambiental e a Fátima e a Polícia Militar nossa. Dá para comparar um carro com uma bicicleta. Por quê? Porque eles têm o dinheiro, têm ganho, tem receita. Por que tem receita? Porque os empresários pagam as taxas e assim por diante, por isso que tem receita. Em Porto União, senhor Abas, me desculpe meu desrespeito a certas pessoas, em Porto União está difícil de você trabalhar hoje, e eu conversava com um empresário no ramo agropecuário. Ele tem licença para ter 100 boi na sua propriedade. Tinha 140, foi multado porque tinha 40 a mais. Então, eu nem sabia que tinha licença para ter boi numa propriedade. Não sabia mesmo, desculpa a minha ignorância. Mas como que um Brasil, um país desse, vai funcionar com uma burocracia desse tamanho? Qual é o empresário corajoso, que nem o Canelo, que está aqui investindo, nesse momento, em Porto União, que eu tive essa informação agora e já fui ver, sempre por diante. O cara tem que ser, no mínimo, meio insano para investir, se você olhar a olhos nus. Então, é difícil. As coisas não são fáceis. Mas se nós, vereadores, que estamos aqui, que somos o para-choque da população, se nós não levantar a bunda da cadeira, nós não irmos atrás ajudar esses empresários, obviamente que nada vai acontecer. Porque nós temos os contatos. É nossa obrigação, como já disseram aqui os que me antecederam. Por isso, senhor Miguel, eu quero que o senhor, que já está com uma idade um pouquinho mais avançada do que eu, dizer ao senhor, obrigado pelo que o senhor fez por Porto União. Esse reconhecimento é muito pouco. É muito pouco, porque empresário no Brasil tinha que ser chamado de excelência. Empresário e professor tem que ser excelência, porque eles são os verdadeiros representantes da população. Porque o empresário dá emprego, aquele emprego onde o pai de família sustenta a sua família na sua casa. E é esse o nosso orgulho, e por isso essa noite é de vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe essa noite. Daqui o teu que perdi o meu. Neste momento, faço a leitura do histórico do empresário Alisson Omar Abbas. O Grupo Abbas se estabeleceu no município de Porto União em 10 de maio de 1974, denominado como Dei Miling e Companhia, sob a presidência do empresário Mohamed Abdul Abbas, que originou a empresa Compensado Santa Catarina. O grupo cresceu com a parceria dos filhos. O empresário Mohamed Abdul Abbas agregou em seu parque fabril as empresas Controller, especializada em cabos elétricos, e Abaspel. Atualmente, o empresário Alisson Omar Abbas administra o grupo que gera no município de Porto União mais de 200 empregos diretos. Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina. Moção honrosa.
O Poder Legislativo Municipal, atendendo a solicitação dos vereadores da mesa diretora, Luiz Alberto Pasqualin, Cristian Martins, Sandro Kalikowski e Nilor Graboski, concede moção honrosa ao empresário senhor Alisson Omar Abbas, em reconhecimento público por todas as suas iniciativas empresariais, as quais geram empregos, economia e ajudam a nossa cidade a prosperar para o bem da comunidade portunense. Complementando-e também como forma de reconhecimento e agradecimento pelo comprometimento, bem como pelos relevantes serviços prestados que realizou e vem realizando para a sociedade. Sala de sessão, 24 de outubro, assina o presidente Luiz Alberto Pasqualin, primeiro secretário Sandro Kalikowski. Convido os vereadores Luiz Alberto Pasqualin e Hélio Weber para fazer a entrega da homenagem aos homenageados. Tem que fechar, né? Tem que fechar, acho que quase caiu esse dia. Concedo a palavra nesse momento ao jovem empresário e empreendedor Alisson Omar Abbas. Boa noite a todos, as autoridades aqui já nominadas, ao Luiz Alberto Pasqualin. Dizer que me sinto muito honrado em estar aqui nessa data, recebendo uma homenagem. A gente procura trabalhar pelo bem do município, pelo bem das pessoas, dos nossos funcionários, e nunca imaginem ter um reconhecimento. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Dizer que há 21 anos eu comecei minha história junto no Grupo Abbas, dirigido pelo meu pai, que me fez o convite de empreender junto com ele. Logo após vêm meus irmãos também. E da família, praticamente todos os irmãos trabalharam junto nas empresas. Hoje a gente conta com 3 empresas, todas no município de Porto União. Foi mencionado em 250 empregos, mas a gente emprega aproximadamente 450 pessoas, incluindo fazendas. Pensar assim, por que a gente empreende tanto, né? O que a gente precisa hoje para ser feliz, para trabalhar, para chegar no lar sossegado? Então, a atividade do empresário está cada vez mais difícil no país. O próprio Cristian Martins comentou aqui sobre as licenças ambientais. Realmente precisa ser feito alguma coisa para incentivar o empresário, porque hoje a gente se sente, não diria desincentivado, mas está muito difícil de hoje continuar empreendendo. Além das crises que tem o país, existe a parte burocrática, a parte tributária, e qualquer coisa que saia do eixo, a gente é tido como criminoso, como sonegador de imposto. Só que ninguém tem, às vezes, as autoridades não têm o bom senso de pensar, pô, o cidadão está aqui, já está com 3 empresas, tem tantas famílias dependendo desta empresa. Então, eu tenho exemplo do meu irmão, que trabalhou muito tempo aqui com a gente, e chegou a um ponto que ele achou que aqui não estava tendo mais futuro. Tinha uma máquina pronta para rodar aqui em Porto União. Ele falou, se eu montar a máquina aqui, amanhã depois eu não vou ter comércio para o produto, que já estava tendo dificuldade de colocar a produção que tinha. Então, ele levou essa máquina para a Bahia, e hoje, vamos dizer assim, que a gente trabalha arduamente aqui, junto com meu pai, que tem sido o nosso grande mentor, mas ele foi para lá e, com os incentivos que tem lá, as coisas acontecem. Tipo, a gente aqui hoje, o pessoal comenta vamos dividir o sul do país, mas é uma realidade, mas isso a gente sabe que é impossível, né? Logo tem eleição presidencial,
Então, a gente tem que pensar muito bem quem vai votar, porque quem sustenta o país não são as empresas. Então, eu queria agradecer a todos pela homenagem. Obrigado, vereador Christian, por ter dado sempre o apoio a gente, a toda a minha família, minha esposa e filhos que estão aqui, meu pai e minha mãe, ao nosso funcionário Carlos. Acabei esquecendo de mencionar a importância dos funcionários. Eu tenho funcionários com mais tempo de casa do que eu, gente que a gente pode contar. Então, se a gente está aqui hoje, também é fruto do trabalho deles. Obrigado. Muito bem. Convido o vereador Hélio Weber que assuma a vice-presidência, enquanto o vereador Christian faz seu pronunciamento. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Em 1974, senhor Abas, eu ainda não estava nem pensando em nascer. E o senhor já estava lutando no Distrito Industrial Estanislau Novo, aqui no município de Porto União. Esse é o espírito que o senhor trouxe para os seus colaboradores diretos, que são os seus filhos. Seus 4 filhos, a Jaile, o Omar, o Alisson e o Hábito. Que Deus nos dê alegria, que o senhor tenha plena saúde, junto com a sua esposa Ivone, com a sua direção, com os seus filhos, de que nenhuma indústria do senhor precise ser deslocada para outro estado por conta de ineficácia do nosso estado e do nosso município. Que nós possamos transmitir isso, Alisson, ao governador do estado, que nós estaremos com ele nos próximos dias, vereador Polaco do Bifão. Ele vai lá assinar o convênio que prometeu no dia 5 de setembro para fazer o recap do acesso asfáltico do Distrito Industrial e a Rua Paulista, que nós vamos incluir nesse projeto. Dizer a ele que o Estado precisa abrir os olhos. Vejo empresas, estive lá em Caçador na semana passada, mudando para o Paraguai. Empresas grandes, por conta de isenção fiscal. O Estado precisa sintonizar ainda mais as suas forças, vereador Fernando, que é empresário, na questão tributária, na questão de isenção às empresas. Para manter as empresas, para que as empresas cresçam e para que novas empresas se instalem em todos os municípios, mas aqui especialmente no nosso. Porque quando falam que nós estamos fora do eixo, eu digo ao contrário, nós estamos sim no eixo. Nós estamos no eixo da BR-280, BR Federal, da BR-153 e da 476. Estamos, sim, no eixo que corta o nosso país, onde passam inúmeros caminhões, onde há um grande tráfego. Estamos, sim, no eixo e precisamos que o Estado olhe por nós, porque nós aqui estamos lutando e estamos fazendo a nossa parte. Há poucos dias, eu me livrei da única ação judicial que eu tive na minha carreira política, que eu completo esse ano em 14 anos. 14 anos de vida pública. Dos cargos que ocupei no governo do Estado de Santa Catarina, na época do saudoso Luiz Henrique, e do segundo mandato aqui nesta vereança, mas no ano que fiquei secretário da Indústria, para minha tristeza, respondi a um processo judicial por estar apoiando uma empresa. Pasmem, porque a morosidade ali da Regional da Fátima de Canoinhas me fez levar processos lá na Fátima, em Florianópolis, para que a empresa não perdesse financiamento do BNDES, porque a Fátima aqui não dava uma dispensa de licença ambiental, porque a firma nem potencial poluidor tinha. Então, a morosidade, a ineficácia ia fazer uma empresa perder um recurso por falta de licença. Eu fui lá fazer a coisa andar, na condição de secretário da Indústria e Comércio. Respondi, provei, arquivei, e se tiver que responder de volta, respondo. Porque esse é o nosso papel, ter coragem de ajudar quem empreende. Esse é o nosso dever. É isso que tem que ser feito nesse país. E é isso que nós estamos fazendo aqui no município de Porto União. Então, Alisson, parabéns a você, aos seus irmãos
e ao seu Abas e a todos os colaboradores, aqui em nome do Carlos, pelo exemplo que é o Grupo Abas, e que essa indústria cresça e se desenvolva ainda mais para as próximas gerações, porque o nosso povo precisa de emprego. Obrigado. Bem. Ao primeiro sargento Sandro Ludovico Moeck, comandante do 4º Grupo da 4ª Companhia do BPM-RV, ao professor Jorge Sérgio Schwartz, presidente da Associação dos Pais do Basquetebol, para a fisioterapeuta Vânia Aparecida Sebem Rinoff, fisioterapeuta no Hospital de Caridade de São Brás, Unidade Oncológica, ao empresário e amigo Lodemir Canella, Esquadria Zairo, ao empresário Miguel Franzói, no ramo madeireiro, ao empresário jovem e empreendedor Alisson Omar Abos, compensado Santa Catarina, ou melhor, compensados da Baspel. Descrever esses momentos, às vezes, toca o coração de todos, que com certeza tocou as pessoas que aqui se fazem presentes. É uma história muito longa, de um currículo muito longo de cada um dos senhores e da senhora aqui presente hoje homenageados. Como é difícil escolher no meio de tantas pessoas, tantos colaboradores, pessoas como vocês, para que esse parlamento possa homenagear. Eu fico muito feliz de ser o presidente dessa casa e agradeço a todos os vereadores e a senhora vereadora por essa oportunidade de representar a todos no centenário de Portunhão. Mas muito foram as discussões, as conversas, para chegarmos ao entendimento de quem nós vamos homenagear. E vocês foram os escolhidos. Por isso, descrever tudo isso faz com que essa unidade, que esta casa possa contribuir sempre para o desenvolvimento. Aceitamos críticas, sim, porque o momento não é eficaz no parlamento brasileiro. Mas nós, aqui de Portunhão, filhos de pessoas tradicionais, estamos fazendo a nossa parte. E eu disse hoje à minha colega vereadora, Salime Fará, que bom que nós podemos contar a sua história aqui, de tanto bem que a senhora praticou como médica em nossa cidade. Muitas vezes, ou algumas vezes, profissionais não fazem o que a senhora faz para a sociedade. Por isso, antes de encerrar, parabenizo a todos os vereadores, os proponentes das moções, aos homenageados, seus familiares, a imprensa que aqui se faz presente. Muito obrigado por poder conduzir esta sessão solene. E antes de encerrar, eu gostaria que todos, em homenagem à Portunhão, entoarmos o hino da nossa cidade. Paris.
convidar a todos os homenageados e aos vereadores e a vereadora para uma foto, e depois os familiares que queiram tirar a foto podem adentrar no recinto. Dá sim, dá, Juliano. Claro, Hélio. Vai lá, povo, Deus. Só não faz chipino nenhum. Puxa bem. Vem pra cá, vem pra cá. Um pouquinho mais. Presidente.